Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra desperte em você o desejo de viver em paz, unidade e comunhão no corpo de Cristo. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre uma exortação muito importante das Escrituras. Evite as dissensões. Em um tempo em que tantas divisões têm enfraquecido relacionamentos, famílias e até igrejas, Deus continua chamando o seu povo para a unidade. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, papaizinho querido. Fala conosco agora e ajuda-nos a viver de maneira que promova a paz, a humildade e a comunhão entre os irmãos. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Glórias a Deus! Amados irmãos, que apelo forte do apóstolo Paulo, não é verdade? Ele está escrevendo para uma igreja marcada por divisões internas. Havia grupos, disputas, preferências pessoais e conflitos que estavam enfraquecendo a comunhão do povo de Deus. E Paulo deixa claro, isso não agrada ao Senhor. A palavra dissensões fala de divisões, contendas, separações causadas por orgulho, inveja, vaidade, falta de amor. E, infelizmente, isso ainda é muito atual. O inimigo continua tentando dividir pessoas, relacionamentos e igrejas, porque ele sabe que um povo dividido perde força espiritual. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, ele declarou em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Olha isso, a divisão enfraquece. Por isso, Satanás trabalha constantemente para gerar mágoas, fofocas, comparações, ofensas e disputas dentro do povo de Deus. Porque quando a comunhão é quebrada, meus irmãos, o ambiente espiritual também é afetado. Você já percebeu como os conflitos constantes roubam a paz e desgastam espiritualmente as pessoas? Existem pessoas que perderam a alegria de servir a Deus, porque permitiram que divisões ocupassem o coração. Mas a palavra de Deus, ela nos chama para outro caminho. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 está escrito: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Olha a orientação bíblica, meus irmãos. Perdoar, ter misericórdia, abandonar a amargura. Porque dissensões geralmente começam dentro do coração, antes de aparecer nas atitudes.
Às vezes começa com uma pequena ofensa não tratada, uma palavra guardada, um orgulho alimentado, uma comparação, e aos poucos aquilo cresce. Por isso a Bíblia Sagrada, ela nos alerta tanto sobre guardar o coração. Em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque um coração contaminado produz divisão, mas um coração tratado por Deus produz paz. E aqui existe algo muito importante. Evitar dissensões não significa concordar com tudo ou ignorar os erros. Significa lidar com as diferenças de maneira espiritual, madura e amorosa. Porque toda a comunidade humana terá diferenças, meus irmãos. Toda. A igreja primitiva também enfrentou desafios, mas havia um esforço pela unidade. Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo escreve: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade, meus amados irmãos, prestem atenção, exige esforço, exige humildade, exige domínio próprio, porque muitas vezes o ego quer vencer discussões, enquanto o Espírito quer preservar relacionamentos. Você já percebeu quantas divisões poderiam ser evitadas se houvesse mais humildade e menos orgulho? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A humildade protege a comunhão, mas o orgulho alimenta divisões. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração sobre atitudes, palavras ou sentimentos que precisam ser tratados. Talvez exista alguém que você precisa perdoar. Talvez exista uma conversa que precisa acontecer com sabedoria e com amor. Talvez você precise simplesmente decidir não alimentar mais conflitos desnecessários, porque dissensões enfraquecem a vida espiritual e o inimigo se aproveita disso. Mas quando existe unidade, o ambiente muda. Em Salmo 133, 1, versículo bem conhecido nosso, está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus, meus amados irmãos, Ele ama a comunhão. Deus ama a paz entre os irmãos. E onde existe unidade, existe crescimento espiritual, fortalecimento e bênçãos. Hoje o Senhor está nos chamando para sermos instrumentos de paz e não de divisão. Pessoas que edificam e não que espalham contenda, pessoas que aproximam e não que afastam, pessoas guiadas pelo Espírito Santo e não pelo orgulho. Que o Senhor trate profundamente o nosso coração, para que vivamos em comunhão verdadeira. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu nos chamastes para viver em unidade. Livra-nos das dissensões, dos conflitos desnecessários e de todo o orgulho que destrói relacionamentos. Ensina-nos a viver em humildade, amor e comunhão verdadeira. É a nossa oração, é o nosso clamor, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. A unidade fortalece o povo de Deus,
mas as dissensões enfraquecem a comunhão. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.